Estamos em mais um Em Foco Podcast. Gostaria de agradecer aos nossos internautas que estão mandando suas sugestões e parabenizar também os internautas que dão as sugestões de entrevistas. Estamos convidando as pessoas que vocês estão solicitando para que a gente traga aqui ao programa Em Foco Podcast. Gostaria de pedir para vocês, internautas, cliquem ali, mandem o nosso link e apreciem as entrevistas que são das pessoas aqui da região da Grande Florianópolis. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, o restaurante Empório, a Litoral Parafusos e a construtora Moinho. Hoje nós vamos entrevistar Maximiliano Guedert Kron, nome holandês. O Max é proprietário da construtora Moinho. Ele é o nosso convidado dessa semana no Em Foco Podcast. O Max é conhecido popularmente como Max da Moinho. Ele é graduado em engenharia mecânica. O empresário teve seu primeiro negócio aos 13 anos e desde então sempre atuou na gestão de negócios de ramos diversos. Max é um dos idealizadores da construtora Moinho, uma empresa familiar que já está há 14 anos no mercado e atualmente vem se estruturando de forma profissional com planejamentos sólidos de crescimento, sem abrir mão dos principais valores de trabalho, sério, ética e responsabilidade. No próximo dia 24, a construtora Moinho fará 14 anos de funcionamento. Estamos aqui com o Max, é um prazer, Max, conversar contigo, descendente de holandês, das famílias holandesas que vieram para Biguaçu. A gente vai te contar um pouquinho disso daí, que eram 14 famílias, se não me engano. Lembro, quando eu falo assim, me lembro do meu saudoso irmão, Osias, que sempre escreveu, sempre estudou as pessoas que colonizaram aqui a comarca de Biguaçu. Então ele estava sempre lá conversando com os holandeses para saber um pouco da história, e aquilo ele fazia aqueles artigos lá que estão aí para os estudantes conhecerem um pouquinho de Biguaçu e sua colonização. Lembro do saudoso Osias, que faz muita falta. Max, eu gosto sempre de iniciar nossas entrevistas com os nossos convidados para ele contar um pouquinho da sua formação, da sua infância, como é que ele começou, né? Então, você é manezinho aqui de Biguaçu? Então, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, também boa noite a todos. Sim, eu sou natural daqui de Biguaçu. Primeiro, até meus 2 anos ali, eu morei em Serrarias, depois fui para São Miguel e, na verdade, depois vivi sempre em Tijuquinhas, né? Como tu falou, o pai era holandês, ele veio para o Brasil aqui com 14 anos. Ah, ele veio com 14 anos? Ele veio com 14 anos. O nome do teu pai... Wilhelm Kron, mas todo mundo era popularmente chamado como Guilherme. Guilherme, o seu Guilherme, lembro dele. Isso, aí o pai veio para cá em 50, veio meu avô, minha avó e 3 irmãos. Aí depois teve uma irmã que nasceu aqui também no Brasil, aí ela foi a única que nasceu no Brasil, nasceu em 55, o pai veio em 50. O pai veio 14 anos, aí o tio Adolfo veio com 9 anos e o tio Emo, que faleceu também, infelizmente, agora início do ano, veio na época com 17 anos. Então eles vieram para cá pequeno e meu avô foi pós-guerra, né? Meu avô era professor lá e a Holanda foi invadida e não tinha muita perspectiva de futuro, então eles estavam procurando alguma oportunidade melhor. E aí vieram direto para Tijuquinhas. Eu me lembro que o Osias, meu saudoso irmão, escrevia que existia uma propaganda do governo brasileiro para trazer holandeses para cá. E aí isso atraiu algumas famílias, né? Que até eu me lembro que ele uma vez entrevistou o pai do Paulo e do Mário lá do Papenborg, que eles vieram com vários, com foice, com tudo, pensando que não teria estradas aqui, que não teria nada, eles estariam na selva, né? Eles contaram isso aí para o Osias, e o Osias retratou isso em matéria jornalística. Sim, o Osias entrevistou o pai também, ele era bem, como tu falou, ele gostava muito da nossa origem, da origem, né, da nossa, de como município aqui, de todo mundo, vindo com a história que, na verdade, assim, eu acho também que hoje a gente é sempre reflexo um pouquinho do que veio do nosso passado, né, de tudo, assim, como município, como país, como
com todo mundo. Mais ou menos quantas famílias vieram para cá? Tem noção? Então, Max? uma época eu lembro que a Ana Lúcia Coutinho, que aqui, né, Historiadora, sim. Historiadora, ela fez um trabalho bem legal ali em São Miguel, e foi apresentada ali toda a colonização holandesa. Aqui, como tu falou, tinha na época, ali em Tijuquinhas era o Núcleo de Colonização Aderbal Ramos da Silva, que era o governador, ele fez, através do IRASC lá na época, e realmente para atrair os holandeses. Foi focado para famílias holandesas, o governo de lá ajudou a selecionar e trazer, e o governo daqui a recepcionar. Então vieram, a família do pai foi a segunda leva que veio. Veio uma primeira leva, com, eu acredito, por volta de umas 10 famílias mais ou menos. Eles ficaram aqui há algum tempo, mas tiveram várias dificuldades. Aí na época tinha a parte até de saúde, tiveram umas enfermidades ali e tal, e todos eles retornaram. Aí depois das outras famílias que vieram, a do pai foi hoje a família Kron é a mais antiga que hoje reside aqui. E depois vieram outras, Papenborg, o pessoal... Então teve 3 levas. Teve até mais. Por mais. exemplo, o pessoal da Floranda ali, o Gouveia ali, eles vieram, mas eles não vieram direto para Tijuquinhas. Eles foram para São Paulo, e de São Paulo vieram para cá. Eu acho que, se eu não me engano, falta 60 e alguma coisa. Perfeito. Então, alguns vieram direto para cá, que foi o caso Papenborg, várias outras famílias, tem muitas aqui, né? Aqui, Tijuca, na região como um todo, que ficaram ainda aqui e vieram para cá. E algumas retornaram para a Holanda. E algumas foram do Brasil, vieram primeiro para outra cidade para depois vir para cá. E o interessante, Max, tudo família que empreenderam e criaram empresas sólidas aqui na região, né? No lado Flor, Laticínios, você na construção civil. O teu pai tinha eu acho que Posto Gasolina está na família de vocês. Tá, né? Hoje é arrendado, depois do falecimento do pai do Teodolfo lá, mas é arrendado, mas é da família ainda. Da família. Quer dizer, tudo empreendimento que deu certo, né? São famílias empreendedoras. Antigamente, assim, eles vieram realmente para trabalhar, né? Porque, tipo, eu acho que assim como hoje, né? Quando a pessoa sai um pouco da zona de conforto e vai para um lugar às vezes desconhecido, como tu falou da história lá para Papenborg, que eles falaram que vieram para desbravar. Eles estão dispostos a batalhar, né, duramente, assim. Então acho que um pouco do segredo disso é isso, assim, foi muito esforço. Tem muitas histórias, o pessoal lá, os vizinhos lá de Tijuquinhas, contaram no dia do falecimento do pai, ainda me contaram que de noite vi um farol do trator lá embaixo no campo, lá arando terra para baixo para cima. Então eles realmente vieram com o intuito de trabalhar bastante. E automaticamente aí foram... Porque o governo deu aquelas terras, umas terras ali, né? Foi cedido, né? O IRASC, que era o Instituto de Reforma Agrária do Estado de Santa Catarina na época. Foi cedido e depois foi comprado. Até um tempo atrás eu fui lá e consegui o título de compra deles. Então, né? O valor terra antigamente não valia muito, às vezes, mas foi comprado, assim, se eu não me engano, uns 3, 4, 5 anos depois foi pago a terra. E aí fosse morar em Tijuquinhas, estudasse ali... Eu estudei lá no Cônego Rodolfo, que é o colégio lá no lado do posto, até a 4ª série, né? E na metade da 4ª série para a 5ª série eu vim aqui para Biguaçu, para o grupo aqui. O José Brasilício. José Brasilício. Aí estudei aqui até a 8ª série e depois meu segundo grau eu fiz em Florianópolis. E depois aí você fez o vestibular para engenharia mecânica. Tentei uma vez para federal aqui, não passei, e depois na metade do ano eu fui para o UDESC em Joinville. Você se formou em Joinville? Em Joinville. E eu estava vendo ali um pouquinho da sua biografia, você nunca trabalhou na área? Não. Mas... na época que eu fiz a faculdade lá, eu e a minha irmã, a gente cuidava do restaurante ali no posto, né? Desde os meus 16, 17 anos, mais ou menos, cuidava lá. E como a gente já era meio dela ali, a gente combinou, como eu fui estudar fora, né? Então dia de semana ela trabalhava no restaurante, final de semana era eu que trabalhava. Então, eu já antes, assim, já tive loja, até tive uma loja vizinha aqui da onde a gente está aqui. Então sempre me virei, por exemplo, do pai, né? Aqui, Max, eu tive uma loja de roupa aqui no lado, bem onde teve o sushi aqui na loja. Vizinha aqui, ó. Olha só. Então, mas eu sempre foi por influência do pai, né? Porque o pai sempre foi do comércio, então desde pequena o pai e a mãe, desde pequena a gente sempre conviveu com isso. Então foi um pouco natural. Aí trabalhei com o pai, tive aqui, não deu certo aqui, mas depois aí a gente montou o restaurante funciona até hoje. Aí a minha irmã, quando eu saí do restaurante, a minha irmã e meu irmão ficaram cuidando, hoje a minha irmã cuida lá. E
Então, assim, eu sempre fui de comércio. Depois eu tive loja também, trabalhei com vestuário, tive loja em Palhoça, tive loja no Shopping Beira-Mar. Depois eu montei uma fazenda de camarão lá atrás do posto de Juquinhas. Ah, sim. Então, durante muito tempo, durante uns 8 anos, mais ou menos. Então, camarão, depois eu tinha distribuidora de pescado e até chegar na construção civil. Como é que tá essa distribuidora de camarão? Eu me lembro que tinha ali uns tanques ali, né? Tinha, aqui em Santa Catarina tinha várias fazendas, tinha umas 200 fazendas mais ou menos, a Laguna principalmente, né? A maioria das fazendas era na região de Laguna, aqui na região de Biguaçu e Governador ali tinha, Tijucas até tinha também, umas 15 mais ou menos, e depois em São Francisco, na região lá norte, também tinha mais umas 20 fazendas mais ou menos. Só que 2006, 2007, mais ou menos, teve uma doença da mancha branca, e é onde o laboratório da universidade parou de produzir larva de camarão. Enfim, várias fazendas fecharam por isso ali, e principalmente as de Laguna. E aqui, na verdade, a gente se desfez ali porque a gente negociou o terreno ali. Com o Eike Batista, né? Tijuquinhas ali teve um... Vocês venderam ali o Eike Batista para fazer o estaleiro na época, né? Foi que ano isso aí, Max? 2008. 2008, me lembro que deu aquela polêmica. E alguns queriam fazer, outros não queriam que fizesse estaleiro, né? Eles vieram para cá com bastante força. Foi o primeiro contato que eu tive assim, com uma empresa grande, com um negócio, né, maior, onde eu comecei a entender um pouquinho mais de negócio assim um pouquinho maior, né? Entendi. Então lá foi uma experiência bem boa, assim. Eles vieram para ali, Tijuquinha, compraram muitas áreas, compraram ali uma área de umas 30 pessoas mais ou menos. E outra área, quando eles iam tirar a terra para o estaleiro, né? Eles tinham comprado uma área para botar esse bota fora que eles falam, Isso. Né? Eu me lembro dessa época aí. Estudasse lá, te formasse em Joinville. E conta um pouquinho, Max, você viajou muito o mundo aí, conta um pouquinho da tua experiência, que é o sonho de cada estudante, botar a mochila nas costas e andar pela Europa, principalmente, Estados Unidos, conhecer um pouquinho da história do mundo. Eu sempre fui, assim, desde pequeno sempre fui curioso, eu acho que isso foi uma herança grande que o pai me deixou, assim. Então, gosto muito de ler também. E de conhecer, conversar com pessoas e escutar histórias, na verdade, né? Assim como, né, teu saudoso irmão também gostava muito de conversar, de ouvir, né? Então eu acho que, assim, às vezes a gente, passando por essas experiências, são experiências que a gente, às vezes, a gente aprende sem ter vivido, assim, elas, né? Então eu sempre gostei muito, realmente, de viajar, sempre que eu posso ter oportunidade, assim. Sou fuçador ali, tô ali na internet. Mas começasse quando, logo que acabasse a universidade, botar essa mochila o que aconteceu assim? Não, foi assim, eu sempre tive vontade, mas assim, até prolonguei. Na verdade, assim, a primeira vez que eu viajei, eu tava, porque a gente sempre bota empecilho para tudo, né? A gente sempre prolongar e sempre depois. É verdade. Então, não foi, pouco depois de formar, na verdade, uma época conheci uma pessoa, eu não lembro o nome lá dele, e ele era... Cara, bem mochileiro, novo, juntou algum dinheiro para ir para a Europa e se jogar para lá. Comprou passagem, sei lá, botou lá 1.000 euros no bolso e queria passar 3 meses lá. Aí, e sem empecilho, sem nada, era o sonho dele. E eu pensei, eu também queria isso assim pela origem, até conhecer a Holanda e tal, pai sempre incentivava. Mas sempre botava empecilho, não tem tempo, agora não dá, deixa para depois, estou na correria. E até que caiu a ficha assim, ele... ali tá indo, por que eu também não posso ir? Sabe? Foi quando me despertou, me preparei rapidinho ali, foi a primeira vez que eu fui para a Holanda, assim. Aqui eu já conheci a América do Sul todo, né? Já gosto de viajar de carro também, então conheço... Mas na Holanda, foi visitar familiares na Holanda? Não, na verdade, teve uma visita que eu consegui levar o pai lá, 2 vezes eu fui para a Europa com o pai, e uma vez a gente foi na casa de um primo dele, que é o único parente que restou, assim. Ah, entendi. Só tem um primo. Mas aí você visitou a Holanda e também andasse muito aqui pela América do Sul. América do Sul também, conheço todos os países da América do Sul aqui. Todos os países? Todos os países, algumas vezes de avião, mas de carro também, muito de carro. Assim, já fui o Mas passeando, mas como mochileiro ou você fazia tipo pacote? Teve fases? Sim, normalmente fui por minha conta. Sim. Né? Então, assim, o pacote é mais fechadinho. Como eu sou um pouquinho mais aventureiro, digamos assim, eu prefiro, às vezes, eu já fui muitas vezes, assim, por exemplo, viajar lá para a Europa, pro leste lá. Pro leste europeu? Pro leste europeu lá, alguns lugares fui, com passagem de ida, hotel pro primeiro dia reservado e passagem de volta.
no meio do caminho, tá bom para a direita, vai para a direita, tá bom para a esquerda, aqui quer ficar um pouquinho mais, aqui quer ficar um pouquinho menos. E nisso acontece alguns perrengues, aí acontece também muita coisa boa, porque quando tá tudo programadinho, às vezes... Não é tão... Às vezes não é tão legal. É legal também, né? Mas... E era muito tempo essas viagens, Max? Assim? Já fiz viagem de mais de 30 dias, 31, 32 dias, acho que foi meu máximo para lá. E para os Estados Unidos, para a América, já foi também? Para os Estados Unidos eu nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Deve ser o próximo... Tá aí tá no mapa, mas eu sempre preferi mais a parte de cultura, assim, né? Sim. Mais antiga um pouco. Então, mas tá no mapa aí, uma hora... Perfeito. Aí tu ias mesclando, então, essas viagens, o teu comércio, né? Trabalhando com loja, com... Aqui também no Brasil, eu conheço praticamente todos os estados do Brasil. Alguns estados até do norte também. Conheço, não fiz a conta, mas talvez uns 20 estados assim conheço. Desde a época que eu trabalho com camarão também, o Nordeste todo, o litoral, interior de carro eu fiz, assim. Pô, que legal, bacana. A experiência de viajar e aí a gente vê muito, lá no Nordeste teve 2 lugares que me impressionaram muito, assim, o Nordeste interior, porque às vezes a gente ouve falar aqui e... ou falar o que quer nos mostrar. Mas quando a gente vai lá e vivencia, a gente vê, às vezes, assim, o que é dificuldade, o que é tristeza, o que é alegria, né? Então, lá no Nordeste foi bem impactante para mim. E uma viagem que eu fiz para o Atacama também, né? Atravessei os Andes, aqui a Cordilheira. A primeira vez que eu vi os Andes, assim, dava para ver, estava de carro nessa. A uns 300 km de distância já avistava, assim, meio... uma linha assim que não sabia se era uma nuvem, se era os Andes e tal. E quando vai chegando perto, né, a gente ouve falar tanto ali nos livros de geografia e tal, e as histórias dos Andes. Tava lá nesse ponto que eu passei lá, deu 4.800 metros de altitude mais ou menos. Foi chegando perto, a emoção foi indo, a gente vê aquela montanha daquele tamanho assim, sabe? E aí eu atravessei, conheci lá até o pessoal, os andinos lá, eu dei carona para um policial que estava num posto lá que morava lá numa cidadezinha lá, perto de Los Cobres, o nome da cidade, que atravessava os Andes. E ele foi contando a história local, o que era, o que não era, para aqui, conhece ali, então isso é legal de dar muita dica. E quando chegou lá nos Andes, eu vi assim, é uma dificuldade muito grande por causa da altitude, longe de tudo, mas lá eu vi um povo assim tem muito pouco, mas é muito feliz, apesar, assim, é diferente, uma cultura bem diferente do Brasil, assim, que eles valorizam muito a cultura. E aí quando cheguei no Atacama, né, no meio do deserto, lá São Pedro do Atacama, eu vi ali, eu senti uma energia assim diferente, que a cidade é chão de terra, né, terra batida, iluminação só em alguns lugares, e tem um bolsão, o carro não entra dentro da cidade na maioria das ruas, mas tem muita pousada, muito isso é focado pro turismo. Só que lá foi um lugar assim, que tu encontra mochileiro que está gastando ali $20 por dia, e às vezes assim, multimilionário gastando 2, 3, 4 mil dólares por dia, e eles estão fazendo a mesma coisa no lado um do outro, caminhando, subindo. Eu subi um vulcão que tinha lá, e tá todo mundo igual, como pessoa, independente se a pessoa tem lá, sei lá, tanto no caixa ou tem R$10 na carteira, eles estão curtindo e vendo a mesma coisa. Então ali dá para ver que pessoa é pessoa, independente de qualquer posse. Ali foi uma energia muito boa, assim, uma das... Isso foi que ano, Max? Isso foi 2014, 2015, eu acho. Oh, que legal, que viagem bacana. Essa aí foi muito legal. Assim. E alguma outra situação na Europa, o pitoresco assim, que você gostaria de contar aí? E você ficou... Europa uma vez eu tava... Foi um perrengue lá, eu tava... Como eu falei, eu ia para lá às vezes sem destino, aí eu ia botando às vezes, legal lá que... Isso em alta temporada não dá para fazer muito porque as coisas ficam mais caras, assim, mas em baixa temporada, hotel vazio, tudo, tipo, chegou agora, 5, 6 horas da noite, assim, hotel vazio, o hotel bota o preço lá embaixo. Então, às vezes, tu pega um hotel, assim, por 10, 15% do valor. Aqui no Brasil não acontece, mas lá acontece. Então, normalmente eu fazia isso. Hoje eu vou por exemplo, vou para Joinville. Já procurava aqui no site de busca ali, eu buscava lá preço e tal. E eu estava indo... Eu ia embarcar em Munique para voltar, eu estava indo para Munique, chegou lá em Munique, eu estava olhando os hostels mais baratos lá, $1.000, 1.000 euros, 800 euros, alguma coisa nesse sentido. Assim, uma loucura, o que está acontecendo aqui? Porque não deveria estar 30, 40. Aí eu olhei, aí eu fui pesquisando na internet e eu achei que estava tendo lá uma feira de construção civil, bem na minha área, né? É a segunda maior feira do mundo, só perto da feira da China. Eu não sabia disso, foi uma coincidência de estar lá e era o meu último dia de viagem.
Então eu fiquei a uns 300 quilômetros de distância, que era bem mais barato, e no outro dia eu fiquei cedo, bati na feira lá, eu rodei 18 stand, rodei a feira toda, assim, eu acho que caminhei, sei lá, não sei quantos quilômetros aquele dia, assim, mas eu rodei conhecendo as coisas todas lá, conversando assim um pouquinho rapidinho o que era mais interessante. Mas na época já estava trabalhando com a Já, Moinho, foi já também, Moinho. já tinha, isso aí talvez 2012, alguma coisa assim, é uma feira bienal, e depois fui pesquisar sobre a feira, né, então foi uma coincidência muito boa, assim, eu imagino. Aquela coisa que parece que, né, atravessa na tua frente, assim, E como é que foi, Max, assim, né, você com vários ramos, né, formado em engenharia mecânica, trabalhou com o teu pai em vários lugares, loja, camarão, daqui a pouco você empreende em fazer uma construtora, né? Como é que foi? Amanheceu, acordou com essa vontade? Ou como é que teve essa iniciativa? Assim, na verdade, como diz o velho ditado, né, a gente copia, né? Pouco cria e copia, né? Copia as boas ideias. Eu tinha um amigo meu que construía lá em Palhoça, o Saulinho, e ele me incentivou, ele assim, na época eu ainda tinha fazenda, um pouco antes ainda de vender, ele assim, vamos entrar na área, ele já estava na área, é bom. Fiz algumas conversas com ele e tal, e ele me incentivando até que eu fui para a área. E quando, na verdade, eu vendi o terreno lá, foi a hora que... Ele pegasse um capital e investisse para começar. Mas foi com incentivo, na verdade, do Saulinho, ele sabe disso, eu já conversei algumas vezes com ele. Então, através desse incentivo, aí eu fui pesquisar a área, primeiro fiz uma obrinha bem pequenininha para experimentar, que não... para ver Qual foi a primeira obra? Eu fiz, na verdade, primeiro uma casa, né, que não foi foi junto com mais 2 sócios ali, de experimentar, e depois a primeira obra de prédio que a gente fez já como construtora Moinho foi o Amsterdã, ali perto do batalhão da polícia, para João Rosa. Para João Rosa. Ali é 22 apartamentos, um prédio de 6 andares, e aí isso foi de 2009 para 2010. Aí, e estava recém começando o programa Minha Casa Minha Vida. O programa tinha iniciado 2 anos antes, mais ou menos, então a gente está praticamente desde o começo do programa. A construtora se especializou em Minha Casa Minha Vida, né? A gente focou, hoje 14 empreendimentos já entregue, a gente tem alguns mais aí em construção e pela frente, mas sim, o nosso foco sempre foi Minha Casa Minha Vida. Algumas unidades desenquadrou, virou um apartamento de alto padrão, assim, claro, é popular, mas exatamente, é uma linha que aproveita o financiamento, né, com os benefícios, que na verdade tem uma regra, então primeiro imóvel, a pessoa tem limite de renda, mas tem um benefício, dependendo da renda tem benefício, né, e a gente até assim, como tu falou, parece que o programa é focado para baixa renda, mas a gente sempre trabalhou no teto do programa e sempre tentou agregar muito dentro dos apartamentos. A gente até, muitas coisas aqui da região, a gente que puxou o nível para cima. Elevador, quando Amsterdã lá, praticamente todos os nossos empreendimentos, uns 80% deles tem elevador, então, primeiro que a gente botou lá elevador na época, ninguém bota elevador em Minha Casa Minha Vida, a gente começou as nossas localizações sempre são boas, assim. Então a gente focou, apesar de usar o programa, né, mas os apartamentos são bem localizados, são bem construídos. A gente trabalhou bem assim. Então, especializou em Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Vocês têm ali nos fundos, eu conheço alguns empreendimentos da construtora Moinho. Realmente é um padrão excelente. Temos da Altavilha ali. E outra coisa, vocês vão completar 14 anos dia 24 de novembro. Isso. Vai fazer o aniversário da empresa, né? Quantos prédios vocês construíram nesses 14 anos? A gente construiu 14 prédios entregues. Posso dizer, um por ano? Um por ano. A gente agora está construindo, às vezes, a gente já chegou a entregar 2 ao mesmo tempo, né? 2 ao mesmo ano. A gente já chegou a construir 4 ao mesmo ano. Aí foi com entrega de prazo diferente, né? E hoje nesse momento, a gente está construindo 3. Aquele do Vendaval ali, qual é? Ali é o Gaudí, que foi o lançamento que a gente fez há 4 meses, mais ou menos. Eu estava vendo o projeto daquele Gaudí, é um espetáculo aquilo ali. Vai ter piscina térmica e tudo? Ali foi a gente ficou 4 anos entre projeto, aprovação, tudo ali. Ali é um empreendimento bem diferente, a gente vai assinar ele com a Caixa nos próximos dias, aí, talvez um mês. Ele é a maior contratação da Caixa Econômica da região de Florianópolis, de toda a história, maior empreendimento contratado de valor e de unidade, porque a Caixa Econômica ela tem limitação de unidades financiadas. O nosso é o maior contrato que a GEAB daqui já fez. Ela vai investir mais.
É que na verdade o programa ele funciona, ele financia, a gente não usa o financiamento da construtora, ele financia o cliente. Então o cliente compra na planta e ele já consegue fazer o financiamento pela caixa durante a planta. Então, e lá vão ser quantos blocos, quantos apartamentos no total? Lá vão ser 699 apartamentos. 699, Isso. Meu Deus, que loucura! Uma cidade. É uma cidade. Por isso que a gente se preocupou tanto na infraestrutura, na área comum ali, né? Fala um pouquinho como é que vai ser o empreendimento. Que eu vi o projeto ali, eu fiquei assim, achei muito bacana. A gente pensou ali, né, o que a gente vem melhorando, empreendimento, a gente sempre teve uma preocupação de fazer cada vez melhor, assim. Então ali, pelo porte, pelo tamanho dele, a gente pensou muito em área comum. Por quê? Porque dentro do apartamento é um apartamento padrão dos parecido com o que a gente já entrega, mas as pessoas, elas, né, principalmente vindo depois de pandemia, onde todo mundo ficou muito preso dentro de casa, né, teve a experiência ruim aí. Então, as pessoas passando isso, elas querem viver, aproveitar um pouquinho mais. Então, ali a gente focou muito na parte externa. Então, aí tu falou ali tem piscina aquecida, vai ter piscina externa e piscina interna coberta aquecida também. A gente, por exemplo, então vai ser um clube. A gente pensou na piscina coberta por quê? Porque na piscina externa ia usar ali 3 meses no ano, durante alguns finais de semana que desse tempo bom. E a coberta ela pode usar 360 dias por ano, durante 24 horas. Então a pessoa chegou a segunda-feira em casa, eu quero ir na piscina, vai lá. Então a gente pensou nisso, vai ter uma área, vai ter vários espaços ali, vai ter pista de skate, vai ter pet place, vai ter para os animais de estimação. Sim. Pet place. Perfeito. Vai ter também, a gente pensou num espaço para food truck ali, tipo um food park, onde condomínio, quem faz depois a gestão é o condomínio, né? O condomínio faz a gestão, mas a gente está disponibilizando toda a área, o espaço ali, para quê? Para levar, assim, um número grande, então levar, sei lá, um cachorro quente à noite, uma pizza, um salgadinho, um doce, um pastel. Vai ter ali mesmo. Então vai ter ali onde com certeza vai morar por volta de 2.000 pessoas, então convive, já se socializa, né? Um espaço bem bonito, todo arborizado, todo urbanizado. Junto com isso, a gente vai ter um outro espaço que seria tipo uma praça bem grande, onde vai estar arborizado com banco, com chafariz ali, tem um espelho d'água, na verdade, com vários jatos d'água. Isso aí é uma ideiazinha que a gente trouxe de fora. E aqui já está usando também, mas, por exemplo, no verão, dia quente, até hoje foi um dia bem quente, né? A ideia é que ali saia chafariz e eu imagino que ali num dia como hoje vai ter ali umas 50, 60, 70 crianças brincando e correndo para um lado e para o outro. Na Europa, igual assim. Tipo isso. Na marca eu vi um muito parecido assim, que a gente pensou. Legal. Então tenho certeza que vai ser uma diversão de criança. Além de campo de futebol, e quadra com de isso, tênis. Max, tu levanta o nível dos empreendimentos para esse público que compra, né? Que tem cada público, né? Então, a pouco todas as outras construtoras têm que fazer cada vez melhor para poder concorrer. Eu acho que isso na verdade, isso é uma concorrência saudável, né? Onde hoje... Quem ganha o cliente, né? Se a gente fala, quem ganha o cliente, exatamente. Né? Hoje, se a gente falar 2023, a qualidade, não só no nosso, né, no nosso nicho aqui do Minha Casa Minha Vida, mas em qualquer outro nicho, um prédio hoje e um prédio de 20 anos atrás, ele é muito diferente. Perfeito. Na parte de infraestrutura que tem, no que disponibiliza, né? Então eu acho que isso realmente é um ganho que tem... O Max, a construtora Moinho já fez, nesses 14 anos, 14 empreendimentos. Agora vocês estão para entregar quantos empreendimentos, além desse que está sendo feito no Vendaval? Então a gente tem um também que está em fase final agora, a gente deve terminar nos próximos 2 meses. Esse ano a gente termina, mais tardar janeiro, que é o Bosque dos Ipês, que fica ali no Prado, um pouquinho acima do supermercado Prado. E a gente tem uma outra obra que é o Cecília Meirelles, que é em São José. Também o Bosque ali foi 100% vendido, a gente vendeu aqui, são 144 unidades, a gente vendeu em 3 meses. Meu Deus, que espetáculo. E Cecília também, lá é nossa primeira obra lá em São José, a gente agora está iniciando uma outra lá, mas essa dali também foi vendida. Não recordo dessas 14 obras, e a maioria de Biguaçu? Essas 14 que a gente entregou até hoje. A primeira, então, é Cecília aqui em São José. A primeira fora de Biguaçu que a gente vai entregar é o Cecília Meirelles. E esse do Vendaval, o nome mesmo é um nome diferente? Esse nome qual é o mesmo? É o Gaudí. Gaudí. Isso. O Gaudí. Como é que conseguisse comprar uma área dessa tão grande na região urbana de Biguaçu? Então, ali a área original é 46 mil metros quadrados, é uma área bem grande. Bem grande.
Ali foi a negociação também mas foi bem boa a negociação da família Martendal aqui, é uma área que já era deles há muito tempo ali. Então, enfim, a gente ficou namorando um tempinho, e monta para lá, monta proposta para cá, monta para lá. Imagina que deve ser isso aí. Para viabilizar, porque esse é um projeto muito grande, a gente sempre, né, quis ser muito, né, vindo da história do pai, a gente é daqui e tudo, então assim, sempre teve que ser pé no chão, né? Com certeza. É um projeto que, assim, lá atrás hoje a gente já está vendo acontecendo, né? Mas lá atrás dava um pouquinho de medo na barriga, assim, da gente. Imagina, não, mas eu tenho experiência em 14, mas isso aí o cara fica aterrorizado, né? Porque, mas também, assim, é uma realização bem grande, assim, cada etapa a gente fez um lançamento dele ali quando a gente fez o lançamento para os corretores ali depois apresentarem. Então, cada etapa disso, cada licença que a gente foi conseguindo, cada projeto que via, a maquete, enfim, ia sendo uma conquista, assim, uma vibração não minha, mas da equipe como um todo, assim. Imagina, você está entregando um sonho, né? Porque o sonho de uma família, ou um jovem, sua primeira casa, seu primeiro apartamento, isso é uma coisa... Eu me lembro quando eu comprei a primeira casa, a felicidade foi muito grande. E a responsabilidade também, né? A responsabilidade também. E hoje você tem quantos colaboradores na empresa? Hoje a gente tem por volta na obra lá 250 pessoas. Na obra. E escritório, engenheiros? Escritório também a gente tem hoje no nosso escritório umas 40 pessoas mais ou menos. A parte de engenharia também é toda interna, praticamente toda interna nossa. Então, não terceiriza nada, tudo... Alguns projetos específicos, assim. Mas a gente faz, inclusive, a parte de maquete, a parte 3D ali, toda com a gente também. O Max, o teu escritório fica ali na Avenida Marcondes de Matos, né? Isso. E ali futuramente também vai ter algum empreendimento? É uma área boa que você tem ali, grande? Isso. Ali a gente tem duas áreas. Uma área maior ali de 10 mil metros. A gente está com um projeto aprovado já. A gente está em trâmite final para pegar o alvará de construção e fazer a incorporação. A gente deve lançar esse projeto ali no começo do ano que vem. Ali vai ser um outro empreendimento. Ali vai ser outro empreendimento. Ali são 272 unidades. Meu Deus, que espetáculo. Ali é fora da Minha Casa Minha Vida. Ali é um projeto... Padrão diferenciado. A maioria 3 dormitórios. Ali vão ser 4 blocos, 10 andares ali. A viabilidade que é o que permite ali. Ah, sim. Eu tive recentemente num evento ali em Florianópolis, de uma construtora. Agora eu esqueci o nome, que faz aquele Bonovita ali na rua Domingos Coelho, tem aquele prédio. Uhum. Qual é a construtora ali que faz? A City. City. Eu fui no evento da City, que estava o céu da empresa falando. Então, o que eu achei muito interessante, isso faz alguns meses que eu fui. A tendência do apartamento pequenininho, daquele cara que está começando a vida, então um negócio tudo muito assim, compartilhado. Então, assim, essa é uma tendência do mercado hoje? Hoje, na verdade, assim, tudo é questão de custo, né? Sendo bem realista, um apartamento de 50 metros, ele custa metade de um apartamento de 100 metros. Perfeito. Então, perfeito. é questão às vezes, de viabilizar ou não o empreendimento. Então, quando... por exemplo, se a gente pega hoje, essa tendência é muito forte em São Paulo, por exemplo, falando por quê? Porque o metro quadrado é muito caro e realmente lá as pessoas vivem pouco dentro do apartamento. O apartamento é praticamente dormitório, né? Hoje vem as tendências de loft, de um dormitório. Então, adequando ao público de cada região. Por exemplo, normalmente perto de faculdade, ou perto aqui da UFSC, por exemplo, sim, ali já é um outro perfil. Normalmente tem apartamento de um dormitório, que é com um público assim. Então, eu acho que é estudo de mercado realmente para ver a tendência que aceita, mas tudo impacta também no final no custo, né? No custo. É porque eu tinha um apartamento lá que eles estavam mostrando para gente, lá nesse coquetel que foi realizado. Eu fiquei impressionado. Virava uma mesa para cá, descia o armário, coisas assim que a gente nunca viu daquilo, né? Para aproveitar o espaço, né? Aproveitar o espaço, né? E bom, e ficava confortável. Não, sim, é bem pensado, porque hoje não tem a parte da construção civil, mas depois tem toda a parte interna de interiores, parte de marcenaria. Mas o Biguaçu não tem esse público ainda para esse tipo de...
Não dá assim, o empreendimento teu não pode ser feito uma parte para esse público. Como é que funciona? A gente nunca, a Caixa até, o pessoal da GEAB uma vez incentivou nós a fazer apartamentos de um dormitório. A gente não, enfim, a gente não quis arriscar. Eu acho que são em alguns pontos um pouquinho mais conservador assim, né? O padrão é 2 dormitórios. Até pensando no futuro, tem que pensar. Hoje, uma coisa que, além do uso do apartamento que a gente pensa como cliente usando, mas também como patrimônio dele. Nossos empreendimentos ele tem uma valorização bem legal. Tem apartamento nosso que valorizou mais de 150%. Meu Deus, em 5, 6 anos, que é o empreendimento que a gente tem no Delta Vida. Só compra lá e depois está mais que duplicado. Além do uso, ele mais do que duplica o valor. Assim. Então, assim, essa facilidade de revenda ou até de locação, para quem às vezes pretende durante o período locar, eu acho que assim, existe né, os nichos ali de um dormitório, ou a mesma coisa como um apartamento muito grande e muito caro. Existe, mas né, tu começa a nichar muito. Então o padrão hoje são 2 dormitórios mesmo. Perfeito. Nosso apartamento é um pouquinho até maior do que a média de Minhas Casas Minha Vida por aí. A gente trabalha com apartamento de 53 metros quadrados. Hoje tem projetos de 38 a 42, então, mas a gente preferiu ficar num pouquinho mais amplo, que dá um diferencial, né? Eu acredito que é diferente um apartamento de 50 metros por 40 metros. Assim. Sim. Ô Max, e você já fez 14 empreendimentos aqui em Biguaçu, é tudo família de Biguaçu que compra esse apartamento ou vem gente de fora? Não, hoje, por volta de uns 60% é de Biguaçu e 40% origem de fora, mas às vezes está trabalhando aqui. Esse de Biguaçu, por exemplo, nem todos eles trabalham em Biguaçu, então às vezes reside aqui, mas trabalha em Florianópolis. E muita gente de fora também que trabalha em Biguaçu e estava residindo de aluguel, por exemplo, e veio para cá. Então, Biguaçu, né, é um município que vem crescendo bastante, né? E tem muito a crescer ainda, então tem muito espaço, então acho que é natural esse crescimento e aonde né, a gente ajuda, na verdade, a fomentar esse crescimento, porque precisa de pessoas para viver, para trabalhar, né? Então a gente ajuda isso. Uma pessoa, um jovem que está trabalhando, pensando em trabalhar, uma família que mora de aluguel, ela precisa de quanto para poder tentar comprar um apartamento na Moinho, por exemplo? Dá uns exemplos aí, que nossa filmagem aqui vai ser apresentada ao público. Sim. E às vezes tem a família ali que pensa que é impossível, às vezes está pagando um aluguel. Hoje o Gaudí, por exemplo, lá, que é o único que a gente tem hoje unidade disponível, os outros 2 não têm unidade, já foram vendidas. Ele está entre 190, os padrões entre 190 e 220 mil reais. Perfeito. Então a Caixa ela financia 80% do valor do imóvel. Esses 20% seria o valor da entrada, por volta de uns 40 mil, mais ou menos. Porém, depende um pouco aqui, né? Quem que faz esse cálculo às vezes é a Caixa Econômica, botando até se tem o simulador lá. Mas quanto menor a renda, mais subsídio tem. Tem um subsídio chega a assim, R$ 49.500 de subsídio. Então, por exemplo, a pessoa comprando um apartamento de R$200 mil, ela está ganhando quase 50 mil, ela na verdade está financiando 150. Então, depende da combinação de renda, às vezes a entrada é bem baixinha. Não precisa dar esses 40 mil. Não, porque ele já tem subsídio. A não ser que tem subsídio, tipo, acho que por volta de R$ 2.300 de salário familiar, a pessoa tem subsídio máximo, que dá por volta de 50 mil. Aí, o que entra na entrada também, às vezes, o saldo de FGTS, que entra. Então, a gente uma vez lançou um empreendimento lá que todo mundo financiou 100%. Deram R$500 de entrada e financiaram praticamente 100% do imóvel. Com isso R$500 de entrada, que R$500 de entrada. E foi dado R$500, nem precisava, assim, foi dado, a gente descontou do financiamento, né, abateu do financiamento, só para ter validade no contrato, assim, porque é obrigado a ter algum valor. Então, depende muito da renda, assim. Mas parcela, por exemplo, dependendo da simulação, às vezes vai parcela aí de R$700, R$800, R$900. Que é abaixo do valor de um aluguel. Então, às vezes tem que dar uma entrada ali e tal, mas é um patrimônio, o valor é abaixo. Então, aí vem a facilidade, por exemplo, de compra, né? A gente também, o saldo, a gente sempre parcela, a gente tem uma facilidade que é parcelamento próprio. Então, por exemplo, só precisa lá, deu 30 mil de entrada, a gente parcela até em 7 anos. Perfeito. Não, pelo valor que estás falando
do Gaudí, imagina, com piscina térmica, com food truck do futuro, toda a infra. Quer dizer, a pessoa não precisa sair dali, né? Um casal com filho vai criar ali, vai curtir ali, né? O acesso é fácil também, da BR ali, 2 minutinhos está lá. Então, também está tendo um acesso novo à SC ali também, que uma área que a prefeitura já desapropriou. E como é que funciona assim? Tu sempre está andando por Biguaçu, está olhando as áreas e já planejando. Você está planejando, né? Está pensando lá na frente. Lá na frente. Esse empreendimento levou 4 anos, 4 anos só para licenciar, na verdade. Só para licenciar. Ali com uma área grande, então o licenciamento não foi nem... A parte ambiental não foi municipal, foi estadual. Então demorou ainda um pouquinho mais e as exigências também começam a ser maior, né? Então sim, a gente tem hoje, além dessas áreas que a gente tem um projeto aqui na Avenida para lançar em Biguaçu. Esse é onde fica a tua sede? Esse é onde fica a sede. Ali a gente tem 2 áreas. Um que a gente vai fazer residencial e no futuro a gente vai fazer um comercial também. Um shopping? Como assim? Esse aí não tem projeto ainda, mas a gente pretende fazer um mini shopping com uma área com escritório junto também. É porque ali na frente vai ser um bonito ali também da MTF, né? Muito bonito. O Max, e agora também sobre aí a questão pessoal, vai casar novamente, então, né? Sim, acho que a data de casamento para a semana que vem. Conta um pouquinho aí. Então, acho que é conciliar tudo, né? A gente não pode só trabalhar, né? Trabalho lá desde os 13 anos também, faz 30 anos aí. Quer trabalhar mais um monte ainda pela frente. Mas também gosto de conciliar, tem que conciliar o pessoal, né? Acho que é tudo uma questão de equilíbrio, né? Então... Hoje sim, tu convidou, a gente estava ajustando um horário aqui, mas semana que vem eu vou ter um casamento com a Roxane, minha futura mulher, a gente já vive junto e a gente já vive há uns 2 anos junto. Você mora em Biguaçu? Eu moro em Biguaçu. Mora em Biguaçu. Uhum. Eu moro num prédio que a gente construiu. Perfeito. E tem um filhinho e agora ele vai ter uma irmãzinha também. Vai ter irmãzinha? Parabéns, Max. Obrigado. Parabéns, então. Faz aí 1 mês e pouquinho que a gente que legal. descobriu aí essa benção legal. aí. Parabéns mesmo. Então aí tá... a tua esposa é engenheira civil, né? Trabalha na sua empresa, você estava me falando, né? Ela é engenheira civil, trabalha lá na construtora também. Ela é responsável técnica por lá, ela assina todos os projetos. A gente tem uma equipe, né? Tem vários outros engenheiros, mas ela é a responsável legal, né? Obrigado a ter gente pelo CREA. Passa tudo por ela. Passa mais por ela do que por mim. E aí, planos futuros aí para viajar, como é que tá, Max? Então, agora com o casamento, não é o casamento, mas com o baby em vista, acho que não vai ter nem lua de mel, na verdade, assim, né? Foi tudo muito corrido, a gente já planejava, né? Então não foi uma surpresa o dia, mas não foi uma surpresa vir, assim. Então a gente ainda está decidindo se final do ano a gente viaja ou não. Devemos fazer, ela é natural de Vitória, então a gente provavelmente vai para Vitória, sim, lá, ver as avós lá, mas alguma viagem um pouco mais longa, talvez agora não, a gente talvez vai esperar um pouquinho. E na questão da construção civil, esse segmento que vai continuar ou pretende ter algumas outras eu junto projetos? Eu tenho, meu foco é com a construtora, é a construção civil mesmo, a gente faz um tempinho que a gente já começou a trabalhar outras regiões também, né? A primeira obra é São José, mas a gente tem projeto em andamento, em praticamente estágio de aprovação. Lages, a gente tem um que está aprovando agora no final do ano também. Lages também? Lages, lá a gente está com um empreendimento lá. Provavelmente a gente inicia primeiro semestre, dentro de 6 meses mais ou menos. E tem um outro segundo empreendimento em Lages também que a gente está viabilizando já. Esse está em estudo inicial. A gente está com um projeto também aprovado aqui em Tijucas, que também a gente inicia ano que vem. Em Tijucas é 308 unidades, 308 unidades. E tem um projeto em Jaraguá do Sul também, que a gente esse está em viabilidade ainda, tá nos estudos iniciais. Então tá todo vapor, graças a Deus, a gente está trabalhando. E a gente tem que olhar assim tem que olhar para frente realmente, porque, né, às vezes demora para. Tem um outro em São José também que a gente tá trabalhando ali, e às vezes diversas outras regiões pesquisando também, mas hoje em andamento mais próximo. Pegasse um segmento, um foco ali que realmente tá dando certo. Tens o comprador, né? Fazer e vender. E a gente teve umas dificuldades nos últimos anos aqui na nossa... a questão do custo, né, dos insumos, que subiu muito. Principalmente pandemia, pós-pandemia, assim, os insumos aí
teve cimento, insumo, essas coisas. Cimento teve insumo que subiu muito mais do que cimento até assim, ó. O que é importado, né? O que é metal importado subiu muita coisa. Então, a dificuldade de hoje do setor, né, de 2018, 19, 20 para cá, realmente é a questão do custo, né? E ali na consultora a gente se especializou em fazer gestão de custos, assim. Então o nosso projeto, a gente é tudo mapeado, é tudo planejado, cronograma, e principalmente realmente porque é muito fácil num projeto se perder no projeto, chegar no final, às vezes trabalha e troca 6 por meia dúzia, assim. Pois é, imagina. Então hoje a dificuldade grande do setor, venda não é dificuldade, né? Hoje a gente consegue vender, principalmente todo o produto que a gente tem, mas a dificuldade hoje é fazer gestão realmente de custo, assim, ó. Porque hoje, né, para se ter uma ideia, nosso apartamento tem 53 metros quadrados. O cube médio da região aqui agora de Florianópolis está R$ 2.754. Se multiplica isso, cube médio é uma unidade que usa para... Quanto custa para fazer um metro médio, né? Uhum. Então, só se botar aí já dá uma conta, já dá mais de R$ 150 mil de custo. Aí tu bota terreno... e bota todos os encargos depois, né? Por volta ali a gente tem um custo de 20% mais ou menos de empreendimento, que são encargos de todos os tipos, desde prefeitura, desde impostos federais. Então a gente vende... O lucro é um se errar... a gente trabalha ali com margem e tal, né? Mas assim, não pode perder a mão. Perfeito, porque imagina, vocês vão trabalhar um ano os peões ali, né? O pessoal, a mão de obra. Acabou que vocês trabalham um ano, 2 meses, 3 meses, é mais 2, 3 meses de exatamente, salário. Aí é que é o detalhe. Que loucura. Né? Exatamente, a margem é uma margem hoje calculada, mas não dá para bobear. Mas a gente se especializou nisso, hoje a gente tem nossa parte de custo, planejamento ali toda interna e bem legal, assim, a gente faz... e melhora de processo, assim, a gente melhorou nosso processo, sendo mais com velocidade. Essa obra, por exemplo, do 699 apartamentos, a gente vai entregar ela o nosso compromisso de entrega é maior, mas a gente vai, de obra internamente, a gente vai executar em 24 meses. A gente recebe muito negócio no Instagram, essas filmagens, né? Eu recebo muita coisa, às vezes eu fico ali olhando, apreciando. E essas técnicas novas de construção, como é que tem evoluído muito? Tem buscado ideias em feiras? Porque isso aí deve ter coisa que mudou bastante, né? Sim. Não, tem coisa bem interessante vindo aí. Eu particularmente adoro tecnologia, adoro e adoro mesmo, assim. Então eu estou sempre em busca também, né, de alguma coisa. Tem as dificuldades, o que é? Dificuldade de encontrar, porque às vezes, né, tá aí na internet muita coisa, como tu mesmo falou, mas às vezes ela não está disponível aqui. Então às vezes é um material que está fora, que não se importa, não tem fornecedor aqui, ou às vezes questão de custo também para fazer a importação pelo volume inviabiliza. Mas tem muita coisa vindo, às vezes assim, é uma novidade lá fora, mas que é questão de tempo também se aplica aqui. A gente procura, hoje muita coisa a gente faz, um exemplo, por exemplo, a gente... desde a primeira obra, toda a nossa parte de água fria, a gente não usa cano de PVC. Cano, que é aquele cano que a gente compra todo mundo conhece, né? Tubo, solda, cola ali, joelhinho e tal. A gente usa um sistema PEX. Que é isso? É uma mangueira, ela é de plástico também, só que é uma mangueira flexível, onde ela não tem solda de cola. Então ela estica ela pela laje, digamos assim, bota os terminais lá. Então, para manutenção é melhor. É um material que é um pouco mais, é bastante mais caro, mas ela aplicada no final pela velocidade sai um custo menor. Sai melhor. O custo-benefício é melhor. Mas, por exemplo, se a gente acelera aí essa etapa muito, a gente evita pós-depois de um cano furado, essa ideia é pegar isso aí está no mercado aqui, isso já existe, né? Hoje tem no mercado, tem vários fornecedores, todos, desde os fornecedores grandes. Quem faz tubo PVC também faz essa mangueira, só que é uma mangueira que não é tão comercial, tu não encontra ali então é só a fábrica que vende para construção. Por exemplo, não encontra na loja de material de construção. Sim. Ela mas assim, normalmente as empresas têm linhas também para construtoras, para projetos especiais, digamos assim. Então a gente usa essa.
O encanamento de gás também a gente, né, normalmente utilizava de cobre ou de aço galvanizado. A gente utiliza também PEX multicamada, que é liberado pelo bombeiro, então a gente também utiliza isso. Então é mais seguro, é mais prático, não corrói com o tempo, então tem inúmeras vantagens ali. E a gente tenta aplicar várias, isso aí é um exemplo, por exemplo, a gente busca muita coisa, assim, a tecnologia, parte química, parte de revestimento. Então a gente está sempre detalhes buscando. que melhoram quando vê parece que é a mesma coisa, mas não, por trás tem muito melhor. E a gente também tem projetos, a gente tem e tem inicial, mas a gente está desenvolvendo mais ainda uma área de, né, chamado P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, onde a gente quer aplicar, trazer muita coisa que está aí na internet, por exemplo, e a gente quer trazer isso para uma realidade, claro, adaptando, né, porque o que dá, o que não dá, mas para a gente conseguir principalmente foco em velocidade de obra, velocidade de entrega de obra. Assim. Quanto mais veloz e ganhar moral no mercado, né? E tu atende, né? Porque às vezes assim, eu acho que do detalhe também às vezes a pessoa compra um apartamento hoje, o quanto antes ela receber é melhor, ela deixa de pagar o aluguel dela, ela já está morando na casa dela, então se der para ela comprar hoje e receber amanhã, melhor ainda, seria a realização do sonho rápido, né? Mas, então se tu leva o empreendimento cada mês a menos que tu traz ele para entrega, eu acho que tem um ganho bem legal para o cliente também. O Max também deve sofrer muito com essa questão da burocracia para legalizar, as prefeituras devem ser burocráticas assim para conseguir, lento ali para te conseguir... Sim, isso aí veio comparado, né, o que eu vejo de 2009 lá no início para hoje sim a legislação está bem mais rígida. Eu acho que então a gente hoje sofre um pouco assim, né? Tem coisa que melhorou, né? Tem coisa aí que principalmente vindo da tecnologia também, desde a parte, por exemplo, burocrática hoje de assinatura digital. Isso não só para nós, mas para todo mundo hoje foi uma bênção, digamos assim. Porque antigamente tudo tu tinha que reconhecer tal, gastava às vezes uma nota ali, e hoje em dia tu faz em 3, 4 cliques ali então isso desburocratizou uma coisa que era muito... Imagina. Então parte de incorporação, a parte da Caixa Econômica, nossa parceira aí, foi comparado ao que era 15 anos atrás, que é hoje. Antigamente a gente ficava com um processo parado 6 meses para aprovar um cliente, hoje a gente aprova em 2, 3 dias. Demora 5 dias para assinar porque tem a liberação do FGTS que é bloqueado durante 5 dias para dar o comando. Mas o que era de 6 meses veio para 2 dias. Então essa parte veio, toda a parte da documentação que antes a gente botava projeto embaixo do braço, levava lá na caixa para a parte da engenharia analisar, hoje bota no sistema, bota ali, sobe para a nuvem lá e eles analisam, já vem a resposta muito rápido, cai na mão do analista. Então alguma coisa agilizou, alguma coisa ficou um pouco parada, às vezes assim também, né, não necessariamente só pelo órgão, mas a parte às vezes... legal por trás, às vezes a lei não acompanhou o que deveria, né? A gente tem um problema às vezes de legislação, acho que não acompanha e não dá um respaldo às vezes para é muita coisa, né? Para você construir. A gente tem um checklist lá para chegar num ponto de liberar um imóvel, tem 300 na nossa checklist, 300 itens de atender. E muitas vezes muitos itens um esperando o outro, então não dá para andar tudo concomitantemente. Entendi. Então tu tira isso, aí depois com isso está entrando naquilo, com isso está entrando naquilo, e aí o tempo vai. Tanto é que ali a gente vai construir a obra em 24 meses e levou 48 para aprovar. Olha só. Que loucura. Assim, é inimaginável, né? Mas isso loucura, aí. Você tem que... Mas tem muita coisa que melhorou, assim, tem muita coisa que agilizou. Mas beleza, Max, tá de parabéns, né? Uma empresa manezinha, uma empresa aqui de Biguaçu, de gente da terra, né, que está crescendo. Fiquei muito contente de saber que Jaraguá, São José, Lages, daqui a pouco está em outros estados, né? A gente tem, falando em outros estados, a gente tem junto, né, com a construtora, foi uma startup que nasceu de dentro da construtora ali, já tem 7 anos, de tecnologia também, além da construção civil, é tudo no ramo da tecnologia, com uma empresa, é um ERP, Cooper se chama. Como é que é? Explica aí pra gente. Um ERP é um sistema para fazer gestão de construção, de construtoras. Então faz lá, é um sistema, né, de gestão, tem todos os módulos, financeiro, módulo de venda, módulo de engenharia, módulo de qualidade, módulo de RH. Então é um sistema completo onde faz gestão de construtora. Nasceu, eles têm um terminho bonito aí em inglês aí que fala que é uma spin-off. Nasceu da nossa necessidade dentro da construtora de ter um sistema de gestão
E aí, né, a gente inicialmente era para fazer a gente construiu para nós, mas o sistema ficou, modéstia à parte, tão legal que a gente foi para o mercado. Hoje a gente tem legal, por volta de 300 e tantas construtoras, clientes pelo Brasil inteiro. Fizesse uma startup ali, em todos os estados a gente tem. E está vendendo agora. Ele é sistema de SaaS, então paga mensalidade, é como contratação da Netflix. Vai lá, paga por mês, contrata. E nós temos consultora nos 27 estados, a gente tem consultora usando. Tem 300 e pouquinhos consultoras. Então ali ajuda a gerir o negócio. Sim, tudo. Ali tem um controle. A gente faz, por exemplo, toda a gestão de venda, sabe? Ali assina contrato. Então o pessoal criou. A gente tem uma outra, paralelo, né? Uma outra empresa. A ideia nasceu lá dentro, o suporte foi todo lá dentro de conhecimento, mas é uma outra equipe. Hoje a gente tem por volta de... Passando um pouquinho de 40 pessoas hoje dentro da Cooper ali. Aí ali é outra... Mas trabalha na tua sede ali também? Só uma partezinha comercial de suporte, na verdade, CS, que eles falam. Desenvolvedor a gente tem espalhado por tudo. Já tivemos desenvolvedor na Argentina, Itália, África também. Todos, com exceção de um que era lá em Ruanda, lá, que ele era realmente de lá, o restante era brasileiro que estava nômade. Tá lá na Argentina, daqui a pouco teve um agora que estava... É o mesmo que estava na Geórgia, aí há um pouco tempo atrás. Olha só, cara, basta um computador, internet, e o cara está programando ali. Eu vejo pelo meu filho, é assim também, computador. Então, a qualquer lugar, né? Basta ter internet, né? Tem internet, computador ali. Trabalha com mídia digital, então tá em qualquer lugar, está trabalhando. Lugar. Então a gente estruturou tudo, é um ramo completamente diferente. Eu também me envolvi, fui conhecer do zero, que eu não conhecia. E também está indo... É startup ainda está no... A gente tem uma necessidade, criar uma ideia e ali... E ali a gente tem um sonho também de crescer bastante. Assim. Imagina, se já tem 300 e poucas construtoras, quer dizer, o negócio funciona. Não, é bem validado, sim. Tem muita feira nessa área, né? De repente pode se apresentar nas feiras esse teu projeto aí. Em São Paulo deve ter feira direto de construção civil, né? A gente hoje, né, tem a rede de divulgação, tem toda a estruturação. A gente já teve algumas situações aí de empresas querer vir investir ou comprar parte ali também. Teve algumas empresas grandes, teve até uma agora do Canadá, que recentemente que tem um potencial muito grande no ramo da construção civil. A gente tem bem pouquinho concorrente, na verdade, no ramo que a gente está ali. Teve uma agora que é a maior investidora do mundo, na verdade, na área de tecnologia. A gente fez uma reunião uns 3, 4 meses atrás ali. E o início de namoro, quem sabe aí no futuro, sei lá, a gente sabe se... Daqui a pouco devagarinho vai. Vamos ver o que... É outra pauta de sucesso aí, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso entrevistado, Max, da Construtora Moinho, que veio aqui contar seu sucesso na construtora, já 14 prédios construídos, nesses 14 anos de funcionamento e vários outros empreendimentos que estão para vir. Max, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso Enfoque Podcast. Quero agradecer os nossos patrocinadores, o Restaurante Empório, a Litoral Parafusos e a Construtora Moinho também, que desde o nosso começo do nosso podcast está nos patrocinando. Max, fique à vontade para falar as últimas falações aqui na nossa entrevista no Enfoque Podcast. E mais uma vez agradecer a tua presença aqui. Obrigado pelo convite também. Fico bem lisonjeado em ter sido convidado, né? E a gente poder, durante uma horinha aqui, fazer nosso bate-papo, né? Então, gostoso, tanto é que o tempo voa, né? Quando a gente olha aqui no relógio, o tempo voa. E como tu falou, a gente tem a parceria ali também, né? Tanto com o jornal quanto com o podcast aqui. E eu quero te agradecer realmente por isso ali. Eu tenho certeza que eu falei, que tu falou muito na apresentação lá, quando eu tinha falado, a gente ali dentro da construtora, a gente sempre preza pelo trabalho, assim, pelo trabalho bem sério, né, que isso foi uma herança, assim, a maior herança que o pai pôde deixar para nós realmente é a questão a gente via não é ele falar, é a gente vê ele fazendo. Então é o trabalho que sempre trabalhou muito, assim, e isso, graças a Deus, ele deixou de exemplo para nós. E junto com a seriedade que a gente precisa, né? A gente, dentro da construtora, a gente fala muito em sonho. E assim, tu mexer com o sonho dos outros é muita responsabilidade, né? Então a gente realmente tem que fazer isso com muito carinho, com muito cuidado. E não só eu, mas todo mundo que trabalha dentro da construtora pensa da mesma forma e age da mesma forma. A gente está sempre preocupando com todo mundo que está envolvido, seja cliente ou seja todo mundo que trabalha lá dentro da construtora também.
Com certeza. Parabéns, parabéns. Obrigado.